de Rio do Sul. É uma, como se diz, né? A gente tem bastante ocupações no dia a dia, só que a gente acaba tendo essa rotina e a gente não consegue mais viver sem aquela. Viver em alta rotação que a gente diz, né? A Sim, gente sim, sempre tem com que certeza. estar em constante atividade. Então, na questão do legislativo, quero dar um sangue novo aqui para a cidade de Ibirama, mas também não posso desmerecer então aos meus pares que trabalham então de uma maneira bem veemente lá na Câmara de Vereadores, porque a gente sabe que o trabalho ele é um trabalho conjunto. A gente sabe que o trabalho, ele, de uma maneira individualizada, na Câmara de Vereadores, no próprio Corpo de Bombeiros, lá na Polícia Penal, eu sempre digo que a gente é parte de uma engrenagem, que para o serviço funcionar, a gente deve fazer o quê? Sempre visar o trabalho coletivo. É no trabalho coletivo que onde as coisas de fato terão resultados. Com certeza, Saulo, com certeza. Saulo, eu vou te fazer uma pergunta básica, vamos começar devagarinho, né? Eu sei que o Paulo Claro. Saulo aqui também, para quem acompanha nossas transmissões na Câmara de Vereadores, sabe muito bem que o Saulo vai lá, pega desmoída, pega bem detalhezinho de cada Isso. projeto e diz, não, isso aqui nós podemos conversar, vamos agilizar isso aqui, vamos ajeitar. Não, isso não é o certo. Então, Saulo, na sua percepção, cara, o que é ser um vereador hoje? Aqui em Ibirama, não só Ibirama, mas para outros municípios assim. O que é ser um vereador para você, pessoal? Primeiramente, eu já vim de uma entidade que são de parcos e recursos, que é o Corpo de Bombeiros, que é uma entidade voluntária. Então eu tentei traduzir aquilo que eu trago comigo lá do Corpo de Bombeiros para dentro de uma Câmara de Vereadores, que é primeiramente que é uma lição que eu levo para a minha vida, que é o quê? É fazer mais com menos. Significa o quê? A gente, primeiramente, se a gente quer mudar, a gente deve começar dando o exemplo. Com certeza. Então, o que que acontece? De vez em quando há uns embates, né? Só Claro, claro. que eu tenho amizade com todos eles lá. Só que é natural, é característico do ser humano que muitas vezes não se há um consenso, não se há uma opinião igual para todos os assuntos. Então, através do diálogo, né, a gente vai crescendo, a gente vai tendo maturidade. Muitas vezes eu erro, eu não tenho medo de pedir desculpas, né? Muitas vezes eu também estou equivocado. Eu acredito que isso é uma virtude do ser humano, né? Reconhecer o seu erro Sim, e com certeza. aprender com isso. Só que hoje, então, lá dentro da Câmara de Vereadores, né, a gente já teve várias situações. Hoje, inclusive, é uma outra situação que foi levantada lá. Só que é como eu falei, a gente tem que governar através do exemplo, né? Então, hoje, o trabalho na Câmara de Vereadores ele vem se destacando. Só que, como eu digo, esse destaque ele deve ser dado então os louros de uma maneira coletiva, né? Ele não Com pode ser certeza. dado ao Saulo, não pode ser dado somente ao Fernando, à Andenice, ao Aires, porque é a votação, né? São 11 votos que decidem então o destino de uma cidade. Obviamente, né, que a gente faz pressão, a gente joga na mídia social, né? Aqui da Ban sempre está participando conosco de uma maneira imparcial e isso faz com que eu sempre digo, o princípio da publicidade ele é importantíssimo, porque através dele há a participação popular. Com certeza. E acreditem ou não, mas só que político ele não gosta de ser mal visto, né? Com Obviamente, certeza. todo mundo sabe disso. Aham. E a publicidade é uma maneira que a gente tem, então, né, de mostrar esses atos que eles nunca foram escondidos. Só que a gente sempre eu percebi, quando eu entrei na política, que sempre se procura, em algumas situações, se manter o anonimato. Sim, Né? sim. Se manter, muitas vezes, numa votação que passe despercebida, e isso já está se reverberando uma mudança. Né? Eu estou percebendo que, em Birama em particular, está havendo uma mudança significativa, e isso a gente dá os méritos, então, a você, né? Ao cidadão que participa, que questiona, né? As pessoas também falam mal de mim, eu Com respeito certeza. isso é a democracia. Então, eu acredito que a gente ainda vai colher bons frutos, mas só que a gente está se reverberando uma mudança hoje no meio político. Com certeza, Saulo. Saulo, é o seguinte, dá muita interferência, vamos dizer assim, que nós que somos aqui, que acompanhamos bastante a Câmara de Vereadores lá dentro, lá, a gente vê que são, vamos se dizer, entre aspas, Sim, claro, são 5 contra 11. Ou 11, sim. ou 5 contra 6, né? Ah, né?
já houve algum embate, alguma implicância, alguma coisa assim que te dissesse assim, não, nós somos a maioria e pronto. A gente sabe que... Ó, polêmica, hein? Ó, já vamos começar. Diz que quer começar devagar, pô. Não, vamos pra cima. Eu sei que o Saulo... Eu pergunto porque eu conheço pouco, eu conheço ele, eu sei que ele não foge da resposta. Não foge. Se se não é, tá tudo certo e vamos pra frente, né, Saulo? Eu falo, eu dou nome aos bois, tá certo, não tem problemas nenhum, né? Aí. Então, tu acha que alguém... Então vou até reformular um pouco a pergunta, tá? Claro. Vamos ser bem específicos. Tu acha que lá dentro da Câmara de Vereadores, o cara na hora da campanha era um menininho simpático, simples, depois que ganhou, virou a casaca, dizia, não, aqui quem manda sou eu, agora eu faço do meu jeito? Tu acha que tem esse pensamento ainda lá dentro, Saulo? Primeiramente assim, Kleber, eu, na minha humilde opinião, eu vejo que quando a pessoa senta numa cadeira do legislativo, ele está para representar o povo e não para representar um partido político. Com certeza. E eu digo assim, eu tenho muito respeito, então, ao meu partido político, mas eu sirvo a comunidade de Ibirama. Eu não sirvo ao Podemos. Eu sou filiado a um partido, primeiramente, porque eu sou obrigado a ser filiado partidariamente para concorrer a um pleito, então, eleitoral. Só que, então, adentrando ao assunto na qual você perguntou, já houve sim, só que, primeiro, né, é pacífico o entendimento de que a gente deve respeitar o processo democrático de que, né, nessas situações de votações, a maioria tem vez. Só que eu vou traduzir, então, uma situação que aconteceu, que é na parte das comissões. Eu faço parte das... Para quem não sabe, são 4 comissões, né, dentro da Câmara de Vereadores. E eu faço parte da primeira e da 4ª comissão. As 2 mais importantes são o quê? A redação de Lei e Justiça e a segunda de Finanças, né? Sim. Ou seja, todo projeto ele tem que passar pela primeira e pela segunda comissão. E acontece que nós sugerimos, então, que houvesse o quê? Como são 3 pessoas na comissão, nas comissões, a gente sugeriu que fosse, então, um representante do Podemos, um do PL e um do MDB, que são os 3 partidos que hoje fazem parte, então, do legislativo aqui da cidade de Ibirama. O MDB, por sua vez, ele disse que não. A gente quer o quê? A gente quer 2 do MDB e ou um do PL ou um do Podemos. Eu disse que para a saúde, né, uma questão democrática, a gente poderia deixar um partido, um representante de cada partido. Ainda falei com a Andenice, eu disse, Andenice, você defende tanto as minorias? Eu disse, nós vamos deixar um partido de fora? Eu disse, eu particularmente não acredito que isso seja benéfico para a democracia. Obviamente, né, teve um embate, a gente foi fazer a votação e passaram 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não houve entendimento. Aí eles fizeram o quê? Vamos fazer votação. E como foi para a votação, nós perdemos, mas tudo bem, né? Seguimos firmes. Eu hoje faço parte da primeira comissão. No ano passado, houve então uma situação na qual foi bem desgastante. E acontece o quê? Eu vou falar isso para as pessoas, porque para quem não sabe, agora pode então ficar sabendo. Houve a nomeação de uma pessoa para ocupar um cargo de controlador e essa pessoa, então, o cargo dele ficou sem efeito. Por quê? Essa pessoa ele não tinha curso superior. E acontece o quê? Você para preencher essa vaga aqui, você precisa ter curso superior. E ele tinha só ensino médio. Aí o que eles fizeram? Um projeto de lei para alterar a lei. Para a lei, ao invés da lei exigir curso superior, a lei iria exigir só ensino médio. Ou seja, a lei estaria se adequando a essa pessoa. Sim. Eu disse, opa, não. Aí tem o quê? É o artigo 37 da Constituição Federal, que é o famoso LIP para quem é da área do direito e quem estuda para concurso, que a gente deve, então, norteado pelos princípios, então, constitucionais. E um deles é um princípio da impessoalidade. Ou seja, você estava ferindo isso ali. A pessoa não estava se adequando à lei. Era a lei que estava se adequando à pessoa. Sim. E, obviamente, na comissão eu disse que isso fere o princípio, né, da impessoalidade. E eles quiseram levar adiante. E daí o MDB tinha um representante e era eu, então, o representante da primeira comissão. Sim. Ou seja, não iria passar pela comissão. Eles queriam levar adiante.
eu disse que se isso fosse adiante eu iria levar ao Ministério Público. Sim. E daí coloquei em rede social, as pessoas apoiaram a ideia, isso que é o bacana. Isso é bacana. E aconteceu o quê? Fizeram o MDB, nada contra, eu sou amigo do pessoal do MDB. Claro. Né? Não é questão de ser contra o partido, contra a pessoa X ou Y, só que não concordo e nunca vou concordar com esse tipo de situação. Fizeram uma nota extensa, uma nota bem redigida e não levaram o projeto adiante. Isso é muito bom, Isso é muito bom, Saulo. Parabéns. Eu acho que é assim que tem que... O vereador tem que agir assim. Tem que, é fiscalizar. É fiscalizar, é fazer a sua parte. Não é lá tu chegar na época de eleição, o cara chegar lá com... eu vou te pagar uma luz, vou te pagar uma água, eu vou te dar uma ajuda de R$100, R$200. Não é por esse lado. Por isso que eu tanto lhe admiro o seu trabalho hoje, porque eu estou acompanhando, né? Tem outras pessoas também que eu admiro lá dentro da Câmara de Vereadores também, que pelo menos, né, estão fazendo o seu princípio básico, né, que é fiscalizar, né? Então eu admiro o seu trabalho e, cara, tem que continuar assim, fiscalizando, não deixar vamos dizer, não deixar a mesa virar por causa de um ou de outro, fazer a farra, né? Fazer aquela farra que todo mundo, que a gente vê em outras partes executivas. Eu acho que é por aí. Beleza, Saulo? Saulo, cara, então tu já falou aí dessa participação forte, né? Forte, que isso é uma participação que marcou muito. Cara, e nas redes, né? O que essa comunicação das redes sociais, o que ela tem te ajudado, cara? O que ela tem te ajudado? O que tem trazido de benefício para ti? Como também tem aquelas coisas que a gente lê e se desgosta, né? Diz que, meu Deus do céu, cara, o que eu fiz de errado, gente, nisso aqui? Né? O que tem te trazido de benefício, as vantagens e desvantagens que a rede social tem lhe trazido, né? Nessa tua gestão aí como vereador, Saulo? Perfeito. Então, primeiramente, é importante ressaltar que a rede social não é uma terra sem lei, né? Com certeza. Primeiramente, a pessoa ir lá, xingar, né? Você criticar é perfeito, né? Quanto a isso, não há problemas. Só que a questão por exemplo, dos crimes contra a honra, né? Eu não posso lá denegrir uma pessoa, chamar ele de ladrão, de vagabundo. Então, primeiramente, a questão do respeito. E eu sempre digo assim, Kleber, muitas vezes aquilo que uma pessoa ela escreve lá na rede social, ela não tem coragem de falar aquilo pessoalmente. Com certeza. E eu digo assim, quando a pessoa digita o texto. Porque quando a gente fala, as palavras vão e talvez a gente pense um pouco depois, opa, né? Agora, quando na rede social, a gente digita, dá para refletir um pouco mais. Dá. Tá escrevendo. Então, tem essa situação primeiramente. E eu digo assim, sempre vem aquela pergunta, né? Até que ponto, por exemplo, a rede social, ela aproximou e ela afastou as pessoas. Então, hoje, tudo é em tempo real. Por exemplo, um acontecimento, sendo ele fatídico ou não, bom ou não, só que hoje, um acontecimento aqui, ele pode estar girando no mundo em menos de 5 minutos. A gente sabe disso. Com certeza. Então, eu particularmente vejo que foi muito benéfico no sentido de que é um projeto de lei, é uma questão que deve-se haver a participação popular, como é o caso que a gente pode citar depois, a questão do quilômetro 111 ali da BR-470. Sim. Ou seja, tem situações mais pontuais que as pessoas elas estão acompanhando através da rede social. Né? E por trás também disso a gente sabe que tem o quê? Tem a famosa fake news, né? As pessoas que sendo ou mal intencionadas ou também a tal da ignorância, né? Com certeza. Porque quem nunca viu uma pessoa compartilhar lá que... eu não sei se vocês lembram que... Se vocês não compartilhassem um texto lá... Sim, tinha muito disso. Se tu não compartilhar essa corrente, tu vai ganhar azar aí. Nossa, todo mundo ficava com medo, né? Eu vou perder minha rede social, se eu não compartilhar isso, essa pessoa vai acontecer isso, X ou Y. Então, é assim, né? Eu sempre digo que tudo na vida é um ponto de equilíbrio, né? O excesso, ele faz mal, também a ausência muitas vezes faz mal. Só que o maior desafio, então, do ser humano, isso é em tudo, é no trabalho, é no meio social, é no relacionamento. Qual é que é o ponto de equilíbrio, né? Talvez para mim seja uma coisa, talvez para o Kleber seja outro, Daniel, ou seja, a gente tem que ver onde é que está o ponto de equilíbrio e não agir em excesso, mas também não deixar a falta fazer parte desse processo. Sim. Legal, isso aí. Saulo,
Cara, me diz uma coisa. Vou ser bem direto contigo, viu? Vou ser bem direto contigo. Nós temos aí, muitas vezes, eu sinceramente, eu tenho uma certa admiração pelo nosso prefeito, o Adriano. Claro. Tenho uma certa admiração por ele, né? Pela parte que ele está fazendo no serviço. Nós não podemos também fechar os olhos, dizer, o cara não... Não, ele está fazendo um serviço muito bom. Foi um dos melhores gestores, eu acho, que nós tivemos aqui em Ibirama. Mas já teve muito atrito com o Adriano, já? Já tem? Primeiramente, assim, muitas vezes as pessoas dizem, você tem, abre aspas, um arranca-rabo com o prefeito. Então, primeiramente, eu tenho que pontuar algumas situações, então, que eu tenho com o executivo. Primeiramente, o Adriano é uma pessoa que ele está de parabéns. Né? Só porque eu sou da oposição, porque eu sou do partido X ou Y, eu não vejo o Adriano como MDB, eu vejo o Adriano como prefeito. E em inúmeras sessões eu faço o quê? Eu sou uma das poucas pessoas, se você observar, que eu faço elogios ao prefeito, quando é necessário. Eu faço elogios e eu digo aqui, olhando nos olhos dele e digo de uma maneira bem segura que ele teria a capacidade e a competência para ser o deputado estadual para um dia aqui nos representar. Eu não vejo problemas quanto a isso. Ele faz muitas coisas boas na cidade de Ibirama, mas acontece o quê? Eu procuro sempre agir de uma maneira imparcial ao ponto suficiente de fazer o quê? De elogiar quando é necessário, mas também de criticar quando é necessário. Claro. Tem situações que eu não concordo, eu vou fazer o quê? Eu vou lutar pelos meus ideais. Os eleitores que me confiaram, eles sabem a minha maneira, então, de agir. E acontece o quê? Eu nunca perdi o respeito com ele. Eu nunca ofendi, eu não quero o mal dele. Eu vejo, então, ele como uma pessoa política, mas só que a função, então, típica do legislador é a função de fiscalizar. E se a minha função é fiscalizar, a gente sabe que o processo fiscalizatório, ele muitas vezes não é bem visto. Né? Porque quem é que gosta de ser fiscalizado? Né? É uma situação que, muitas vezes... Né, acaba. E a função, por exemplo, do prefeito não é fiscalizar o vereador. O vereador existe para fiscalizar o prefeito. Com certeza. Projeto de lei é fiscalizar. A função, então, do executivo é fazer o quê? É administrar. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que chegar, Eu converso muito com o Adriano. Eu sei que, por exemplo, ele tem um temperamento mais forte, né, que ele fica um pouquinho mais chateado, ele é um pouquinho mais explosivo. Eu ainda acho que um dos grandes problemas do Adriano Poffo é o dedo na rede social. Quanto a isso, eu não vou adentrar. Eu digo até assim porque muitas vezes eu ouvi ele falando, ele disse, esse é um grande problema meu. Até estou amenizando, estou tentando evitar celular e coisa e tal. Eu ainda acho que esse é um grande problema dele, que é o que a gente estava falando, a rede social ela traz vantagem, mas também te derruba. E eu te digo assim, Kleber, eu posso sentar aqui, sentar ao lado dele, conversar com ele, olhando nos olhos dele. Eu não sei como é que, por exemplo, ele é comigo, né? Sim. Isso é uma questão da personalidade de cada um. Claro. Só que eu posso sentar aqui com ele e posso dizer em alto e bom som de que ele é um político sim competente, né? Tem algumas situações que eu discordei e na qual eu lutei e vou lutar ainda, né? Com certeza. Isso não tem problema nenhum. Só que agora posso olhar nos olhos dele, apertar as mãos dele e dizer que ele é uma pessoa competente e que, independente da política, né, eu respeito ele como ser humano. E é como eu digo, é a vida que segue. Existe o Saulo como vereador, mas eu também sou um ser humano. Eu quero o bem dele da mesma forma como eu quero o bem de todas as pessoas na qual, né, eu trabalho de uma maneira próxima. Claro, eu também tenho o mesmo pensamento. Tá? Quem nos conhece dentro da prefeitura, alguma coisa, todo mundo, a maioria sabe que nós também tivemos nossos atritos lá dentro. Tivemos um debate muito forte, principalmente ali na área do funcionarismo dos motoristas. A gente já teve muitos debates muito fortes. Eu e ele nós debatemos bastante. E, claro, tivemos grandes divergências. Mas também, eu tenho a mesma concepção que a tua. É um cara excepcional como político, defende o seu, abraça o seu, abraça as pessoas que ele acolhe. Eu vejo ele assim, né? Mas, porém, eu acredito que é aquela coisa, que tu muito abraça, às vezes te dá uma punhalada também. Então tem que abrir os olhos, né? Vamos dizer assim, tem que abrir os olhos, né? Mas, cara, vamos dar uma segurada nessas polêmicas aí. Vou te falar, tô com um menino, cara, empreendedor, 19 anos aí, tá? Ele mandou pra mim, conversei com ele, o Luiz lá, conversei com ele e disse, cara,
tô com uma ideia aí, nós vamos trazer um podcast, vou trazer o Saulo aí. Show. Tu não tem como ajeitar pra nós aí um brinde pra esse homem, cara? Esse cara é excepcional. Cara, até nós vamos depois entrar nesse assunto que é o empreendedorismo do jovem aqui, Birama. Eu acho que tá faltando um pouquinho de incentivo para essas pessoas aqui, tá? Que tem pessoas aqui dentro de Birama, jovens aqui, cara, que tem uma cabeça que, sabe, que tem uma força, uma luta, que dentro de uma cidade pequena, cara, tem muitos que fazem o excepcional com pouco, né? E isso que é o legal. Então, ele viu e disse, não, vai lá, então faz uma surpresa pro homem aí, faz um brindezinho pra ele aí. Esse aqui é o oferecimento aí do nosso amigo Luiz, cara. Luiz aí, abre pra ele aí, mostra aí. Qual é que é o nome dele? É Luiz Semper, isto. Luiz, opa. Primeiramente, muitíssimo obrigado, né, pela lembrança. Eu vou tomar como se diz, né, eu não tomo café, né? Nunca tomei café. Nunca tomei café. Só. Tá na tela aí, ó. Pronto aí, ó. Aí, ó. Aham. Então, LCF. Oh, que legal aqui, ó. Olha aí, ó. Mostra aí, ó. Olha aí, ó. Oh, show. Já recomendo, hein? Já recomendo. Um guri excepcional, cara. Luiz aí. Luiz é um menino aí. Trabalho. Parabéns mesmo. Luiz legal. É um menino que tem 19 anos aí. 19 anos. 19 anos, cara. Empreendedor. É aquele famoso empreendedor. Vou juntar lá meus troquinhos. Meus 100, 200 pila e vou começar o meu negocinho devagarinho. Olha só que show. Cara, é excepcional. Um jovem excepcional, tá começando devagarinho ali, mas tá conquistando aí muitas pessoas aí, tá? É um jovem empreendedor muito bom. Até, nós falando nisso, Saulo, eu tenho uma pessoa, cara, que hoje ela até trabalhou, era professora, ela foi professora no município e eu, assim, depois ela que me xingue, né? Ela que me xingue. É o que eu digo, né? Foi na rede social que foi apresentado, ela vamos dizer assim, eu creio que ela se sentiu um pouquinho desvalorizada, que ela começou com um projeto, acho que é empreendedorismo dentro da escola. É a Suzy, a professora Suzy, hoje ela está efetivada na PAI, está fazendo um trabalho excepcional também lá. Pra te ter noção, a menina chegou, já tá botando os meninos da PAI pra fazer live no YouTube, cara. Cara, são professores. Cara, eu não digo só ela, tá? Tem muitas professoras dentro do município que, cara, são excepcional. Eu trabalho aqui com a diretora aqui, a diretora Flávia, que é uma pessoa excepcional. Tem a Rose também é uma outra pessoa que, cara, trabalhou no sindicato, uma pessoa também muito culta, muito inteligente. Esses são os poucos que eu conheço, é a minha área que eu trabalho. Mas eu tenho certeza que dentro do efetivo, né, dos professores, tem muito professor bom aqui. E até vamos entrar nesse assunto. Tem algum projeto, alguma coisa futura para essas pessoas jovens, pessoas jovens que querem começar esse empreendedorismo dentro da Câmara de Vereadores? Ou você pensa sobre isso, alguma coisa assim, um incentivo principalmente, né? Para nós começar, eu acho que tudo se começa dentro da escola também, né? Claro. Como foi que a professora Suzy começou aqui dentro da escola do bairro Operário, pegou as crianças lá, junta 5, 2 pila, vamos fazer compra, vocês têm que economizar desse jeito, fazer isso aqui. No fim, vamos dizer assim, chegou o bônus do projeto dela e no fim ela não foi nem mencionada. Eu senti isso, tá? Eu tô dizendo por mim. Depois ela me xingue, quem não for, me xingue, fale por mim, mas eu senti isso quando eu li o texto. Ela é uma pessoa excepcional. Até eu digo para ela e para a outra nossa diretora aqui de cima que elas são as MB, que são as melhores do Brasil, né, cara? Não tem outra. E daí, Saulo, o que tu acha? Tem alguma projeção futura para essas crianças, principalmente? Eu acho que vem lá de baixo, né? Vem da base, né? A educação financeira dentro da escola. Tem algum projeto, alguma coisa assim, Saulo? Então, primeiramente, né, mandar um abraço à Suzy. Ela é casada com o Ivan, que estudou comigo desde o jardim de infância até a gente se formou no terceirão junto. Eu jogava futebol com ele, né? O Ivan, do Palmeiras também. Pô, palmeirense aí, não. Palmeirense. O Daniel corintiano aí já dá um chilique, né? Já fica liçado o homem. Só que assim, ó, primeiramente, a gente sabe que o pessoal da educação, eles sempre fazem a mais do que é para fazer. É verdade. E tem um ditado que eu nunca esqueço, e eu sempre digo a todas as pessoas que estão no meu convívio social, que é uma pessoa por querer faz mais do que 10 por dever, né? É verdade. Eu isso não é sei verdade. de quem é a autoria, né? Só que assim, ó, serve de reflexão, e quando a pessoa ama o que faz, né, a gente
nossa, a gente faz com tanto amor que isso é uma coisa que flui de uma maneira tão espontânea. Então, assim, a Suzy, nossa, todos os professores aqui da cidade de Ibirama, a gente vê que as pessoas fazem por amor. E uma questão que a gente tem que bater na tecla é a questão do reconhecimento. Pode ser que muitas vezes se peca, né? E, de fato, a Câmara de Vereadores, por exemplo, hoje tem o projeto do aluno nota 10, né? Os professores de destaque. Então, eu sempre digo assim, ó, não é nem da questão da educação, só que eu vejo que a questão, o Estado em si. O Estado, se ele já não atrapalhar o cidadão, já é um começo. Né? Já é uma forma que ele tem de valorização. Então, eu sou da política seguinte. Eu vejo que para a gente valorizar um funcionário público, a gente tem que valorizar ele de uma maneira, né, financeira. Porque a gente sabe que a saúde financeira hoje de uma pessoa ela é imprescindível então, para o seu convívio social, para a sua vida familiar. Então a gente pode adentrar depois numa outra polêmica que teve de um projeto de lei que também não passou, só que eles acreditavam que a forma de valorização era fazer um café com servidores, e eu particularmente achava que não. Minha forma, então, que eu vejo de valorização, só que todo mundo fala em educação, todo mundo quer mudar, só que a pergunta que eu te faço e faço a todas as pessoas que estão nos assistindo é a seguinte: tem como um país dar certo quando um vereador recebe mais que um professor? Não tem como. Tem como um país funcionar quando um deputado recebe o equivalente, sei lá, a 6 o salário de 8 professores? Não tem como, não tem. E eu digo assim, ó, a gente não precisa baixar o salário então dos políticos, mas por que a gente não aumenta o pessoal da educação? Com certeza. Então eu digo assim, ó, só que são situações que a gente está batendo no calo, tem que colocar o dedo na ferida mesmo. Claro. E eu digo que se o político não começar a criar vergonha na cara e cortar da própria carne, eu digo, porque sacrificar o povo, sacrificar o pobre é fácil, né? Só que eu vejo que a forma de valorização, então, não só do pessoal da educação, teve situações que foram lá na Câmara de Vereadores, só que vão pegar os profissionais os motoristas da saúde. Sim. Poxa, a carga horária deles, se falar, meu Deus. Eu sinceramente, cheguei para um e disse, cara, tu tens coragem de dirigir tanto assim? Só que daí acontece o quê? Daí dá um acidente. Não foi, às vezes não é acidente. Não. Às vezes é incompetência, é má gestão. E eu vejo também que são situações que, não é porque não é a culpa do Adriano. São situações que já se prolongaram ao longo do tempo, que se tenta consertar, só que você não conserta de uma hora para outra algumas situações. Então são até nisso que eu tento equalizar, e eu vejo que, poxa, a gente não pode ser tão ácido nas críticas, porque isso se vem lá de trás. Né? Não é uma situação que nasceu há 2, 3 anos. Então, eu vejo o quê? Na questão, o que a gente pode fazer para motivar? Tudo que é inerente, que é pertinente, então, à votação, que traduz a questão de pecúnia, né? A questão financeira, vai ter sempre o meu apoio. E eu, particularmente, eu faço um tipo de política, Kleber. Eu quero deixar isso bem claro para as pessoas, de que eu faço muito a fiscalização, só que eu não sou uma pessoa de propor muitos projetos de lei. Sim. Eu evito isso porque o pessoal não quer saber de respeito, né, os demais. Quem faz, claro. Cada um faz. Só que faz um mês por isso, o dia disso, o dia do não sei o que é isso, o dia... Porque assim, ó, eu vou fazer uma pergunta a todo mundo que está nos assistindo aqui. Cite 3 projetos de lei quando você sabe, por exemplo, quando é que é o dia do cicloturismo aqui em Ibirama. Quando no mês de agosto, que cor que é comemorado em alusão ao quê? Ninguém sabe. Não. E assim, ó, as pessoas pagam e pagam caro um legislador. E o fato de doar o salário não significa que eu não tenha que fiscalizar e que eu não tenha que colocar a bunda na cadeira e fazer... Não te isenta disso. Não me isenta de nenhuma responsabilidade. Eu digo isso porque eu trabalho lá no Corpo de Bombeiros toda segunda noite. Por exemplo, essa semana eu trabalhei segunda noite, eu vou voltar domingo à noite e segunda noite. Ou seja, em uma semana, então são 12, então são 24, são 36 horas que eu presto de uma maneira voluntária. Sim. Só que imagina agora, você está passando mal, né? A pessoa aqui sofrendo, sei lá,
trauma, alguma coisa, e eu vou fazer o meu serviço mal feito porque eu não estou recebendo. Poxa. Não adianta. Não é assim. Tá certo. E volta aquele ditado, né? Uma pessoa por querer faz mais do que 10 por dever. Claro. Ou seja, você tem que colocar o amor no coração e fazer isso porque o resultado, né, é uma simples consequência, então, da sua competência. Sei. Beleza, olha, tudo respondido. Vou aqui uma perguntinha aqui, tá, Saulo? Vamos aqui, ó, uma perguntinha. Boa noite. Pergunta para o Saulo: quantos recursos ele individualmente conseguiu para Ibirama através do deputado, juntamente com a bancada? Quantos recursos você conseguiu individualmente com a bancada de vocês, através com outras bancadas, né? Perfeito. Então, assim, ó, a questão, existe as emendas parlamentares. O que é a emenda parlamentar? Cada deputado ganha X milhões e eles acabam pulverizando isso para os vereadores. É certo isso, Saulo? Particularmente, né, eu vejo que a gente pode discutir de uma maneira bem ampla o assunto e várias pessoas estarem corretas sobre o mesmo assunto. Sim. Só que eu digo assim, ó, a primeira emenda parlamentar que eu consegui foi com o deputado Ismael, né, até se me permita mandar um abraço para o Giovanni Pinto, que está nos assistindo, né, que é um fiel amigo. Só que então com o deputado Ismael dos Santos a gente conseguiu recursos para fazer o quê? Para a gente conseguir trazer uma ambulância para o Corpo de Bombeiros. Por que uma ambulância? A gente precisa colocar uma ambulância 4x4. A gente atende muito o interior. E não só aqui na cidade de Ibirama, mas a gente atende José Boatê, interior de Apiúna. Ou seja, e as pessoas, mas lá José Boatê, o bombeiro lá não precisa. E eu sempre digo para as pessoas assim, quando você falar então que não precisa, lembre-se que quando você se acidentar em José Boatê, somos nós que vamos atender, né? É verdade, então, é verdade. Em Apiúna, vai o bombeiro de Ibirama atender. Ou seja, a gente tem que ter empatia e saber o quê? Que não se trata de um cidadão ibiramense ou José Boatê, se trata de um ser humano, né? Ponto. Tem a questão então dos recursos. Até inclusive agora, final do mês, tá para ser posto no caixa da prefeitura aqui da cidade de Ibirama, que foram também mais 100 mil reais para aquisição de placas solares. O porquê disso? O Corpo de Bombeiros ele gasta de 3 a 4 mil reais de conta de luz. Ou seja, que lá funciona 24 horas, são quase 70 pessoas. E eu vejo que ele vai ajudar na saúde financeira do Corpo de Bombeiros pelo seguinte motivo. São 3, 4 mil reais economizados todo mês, que pode ser reinvestido, então, na parte do operacional da instituição. E daí eles, poxa, só bombeiro, né? Então, vamos lá. Claro. A gente conseguiu com a bancada também. A gente foi lá no Colégio Valmor Ribeiro, no bairro da Alberja, e a gente também vai fazer a destinação, então, de recursos para lá. E também tem um recurso que a gente quer destinar, então, para a Polícia Militar, né, na parte de... Eu sempre digo assim, Kleber, quando eu levo os recursos, eu não digo que deve colocar em X ou Y. Eu digo, se as pessoas administraram até agora, não é da nossa alçada, né? Chegar aqui e faz isso. E também um drone para o Corpo de Bombeiros. Teve a situação do cidadão ibiramense ainda desaparecido, Nereu Fidla. E para as pessoas, então, verem qual que é a importância disso... hoje, se uma pessoa desaparece no rio, a gente tem que descer de bote, a gente tem que mergulhar. E um drone fazendo então essas imagens aéreas, a gente vai otimizar e também vai economizar na questão de custos. Ou seja, vocês viram que eu invisto forte no Corpo de Bombeiros, né? Sim. Só que eu não sou o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, então, é toda a entidade, toda a comunidade. E também posso dizer, de uma maneira bem convicta, olhando nos olhos de cada pessoa, de que aquele R$1 que você contribui, R$2 ou R$5, ou seja, dentro daquilo que é a sua realidade, ele é tão importante quanto esse valor que eu dei. Ou seja, não é 10 mil reais mais importante do que R$5. É a forma como uma pessoa contribui e aquilo que ela consegue contribuir. Eu hoje estou conseguindo contribuir com isso. Para as pessoas terem ideia, no ano passado, então, através do salário de vereador, foi doado R$30 mil para o Corpo de Bombeiros para a aquisição de um carro pequeno. Para fazer o quê? Não é só trabalhar no acidente. Trabalhar também na prevenção, é o bombeiro na escola. Sim. Eu quero fazer o quê? Eu quero otimizar esse trabalho para que a gente possa reverberar o quê? Uma mudança lá na frente através da educação. E nesse mês também foram doados R$3 mil em diesel, visando o quê? O atendimento, então,
as pessoas. Eu sempre digo, eu não estou ajudando o Corpo de Bombeiros, eu estou fazendo de uma maneira que eu possa contribuir então com a nossa sociedade. Sim. Também quero avisar o pessoal que após essa live aqui, essa conversa também depois vai ser jogado lá no nosso YouTube, no YouTube lá do Fala Aí. E vamos fazer uns cortezinhos legal aí do Saulo aí, essas falas que são muito importantes, que vai ficar marcado para sempre, claro. No YouTube tá lá, né? Claro. O pessoal tem propriedade lá e vê e revê a hora que quer. E com isso vem na minha cabeça, Saulo, tu pretende aí se candidatar a alguma coisa mais forte aí para a próxima eleição aqui de Ibirama? Ou vamos parar por aí? Não, eu digo... O que eu vou falar para você é o que eu falo para todas as pessoas e deixar de conhecimento geral, porque eu, particularmente, eu continuo estudando, né? Eu almejo outros cargos públicos. Sim. E na questão de cargo político, eu digo a seguinte situação. A partir do momento que eu parar o meu trabalho e começar a visar eleições lá na frente, é opinião minha, né? Eu vou respeitar, né? Tem pessoas que querem viver da política. Só que a partir do momento que eu fizer isso, eu quero me candidatar, sei lá, vou a vereador de novo, vou, sei lá, prefeito, a deputado, senador, sei lá, sim, seja lá o cargo que for, a pessoa ela já começa a... Como é que eu vou traduzir isso para ti, Kleber? Ela já começa assim, um projeto eu vou cuidar isso aqui porque pode ser polêmico, pode me desgastar. Sim. Então, poxa, a pessoa já dá uma freada. Então, eu não vou fazer isso. Ela fica mais seletiva a cada projeto, o que vai falar, o que vai dizer. Não sei. Tem que começar a pisar em ovos. Isso. Eu sou daquele tipo assim, né? Eu vou lá, chuto o balde. Se é pra falar, eu falo mesmo. Se é pra citar nomes, eu cito nomes. Então, eu prefiro fazer o quê? Eu digo para as pessoas, eu fico em banho-maria. Eu digo, daqui a algum tempo... Hoje, se for hoje, sim, que eu tivesse que decidir hoje, eu não iria mais. Né? Só que eu prefiro também não fechar portas, só que eu vejo que dá para sempre contribuir com o próximo e através da política eu vejo que dá para servir o próximo. Eu estou fazendo isso, né, com tamanha magnificência porque eu comecei com 17 anos no Corpo de Bombeiros, então eu estou tentando só levar para a vida política, né, ajudar as pessoas na política também. Só que hoje não tenho pretensão e não quero ter pelo fato de que eu talvez, da minha personalidade, eu iria chegar, então se eu quero me candidatar, eu não posso falar, sei lá, não posso votar contra isso aqui porque a classe X ou Y vai... Ou então, eu não vou falar mal do Lula, não vou falar mal do Bolsonaro. Eu tenho minha personalidade, eu tenho minha opinião e ponto final. Pronto. E na eleição já foi assim, Kleber. Se eu vou entrar, não vou, beleza. Fiz minha campanha toda de bicicleta. Sim. Então eu não tenho aquela cisma de poder, de vaidade. Ganhou algum dinheiro partidário ou não? Oi? Ganhou algum dinheiro partidário para tua campanha? Foi só na cara e coragem. Eu só gastei calorias, né? Tanto que tá certo. Foram mais de 1.500 quilômetros pedalados aqui na cidade de Ibirama. Meu Deus do céu, homem. Se eu faço essa quilometragem, pode chamar os bombeiros que eu não consigo, não adianta. Eu pensei, eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Eu gosto de pedalar, eu não peguei dinheiro, não gastei nada com gasolina. Sim, Fiz minha campanha toda na bicicleta, tanto que a maioria dos bairros eu não visitei, né? Eu fiz na rede social e na bicicleta. Sim. Eu era não paguei cabo eleitoral. Para as pessoas terem ideia, eu não adesivei carro nenhum, não adesivei nem o meu próprio carro. Sim. Não coloquei lá, vou comprar adesivo, vou colocar Saulo lá. Eu não tenho esse tipo de vaidade. E falava para as pessoas, quer votar? Não vota, beleza, a amizade continua, tocamos a vida adiante. Eu quero ajudar as pessoas, confiaram, né? Então, me elegi e agora... Estou aqui, né? Alguns têm que engolir, alguns... não adianta, alguns têm que engolir. Eu até quando eu estava fazendo a faculdade de administração lá na Unesselv, eu tive um vereador também que passou por essa mesma situação lá em Rio do Sul. Ele também, ele foi vereador também voluntário, não ganhava nada, e ele disse que o grande empecilho dele foi fazer da forma legal essa transferência do dinheiro dele. Aconteceu isso contigo também, Saulo? Porque assim, vamos falar a verdade, muitos falam, eu acho que você deve escutar, eu também já escutei, ele faz isso pra fazer propaganda pra ele, pra próxima, pra entrar como prefeito, pra entrar com os dois pés aí na política. Isso é verdade, Saulo? Fala a verdade pra nós.
É que primeiramente assim, ó, tem algumas cidades que eles conseguem renunciar já ao salário, né? Sim. Eu, da minha parte, eu pego o salário e faço a doação. E eu digo que se eu tivesse a famosa pretensão política, o que eu iria fazer, Kleber? Eu ia chegar todo mês, pegar várias entidades e dar aquele espingadinho. Sim. Da forma como se vai em emendas, né? Sim. Eu chegava aqui na associação, eu te dou R$500, a essa associação 500, e faço isso, vou fazendo isso mensalmente. Sim, sim. Mas não... Poxa, então, se eu quisesse... Já me disseram que isso é uma forma ilegal, tá? Ilegal. Essa atitude que tu tá tendo. É uma forma ilegal. Eu pensei pra mim, tá? Pô, isso é legal, por que o Ministério Público não embaçou? Não. E tem outra situação, se fosse legal, eu tô recebendo um salário, né? Claro. Eu faço... Agora eu vou ter que prestar conta de onde eu gasto o meu salário. Claro. O que tem situações assim, ó, por exemplo... Se eu quiser me candidatar, por exemplo, novamente, no último ano, vai ter um período de carência, que eu não posso fazer doação, sim, né? Sim, né? Claro. Que daí, nessas situações, se enquadra. Mas agora, se eu quisesse, voltando ali ao assunto, por exemplo, por que eu doei R$30 mil pro Corpo de Bombeiros no salário, né? Eu abri uma conta corrente do Corpo de Bombeiros e fui botando todo mês. Sim. Esses R$30 mil, olha quantas entidades, clube de futebol aqui da cidade de Birama, com certeza. eu podia agraciar, contemplar inúmeras pessoas. Mas então que venha essa zanta aí, esses cavalos, né? Vem, fala pra mim. Fala pra ti, claro. Falar, né? Esse é o grande problema, é o fuxiquinho, né? É o fuxica, o bafafá. Mas, Kleber, tem a seguinte situação. Eu digo pras pessoas, quem quer falar bem, vai falar bem tendo motivo para falar mal. E mesma coisa o inverso. Com certeza. Então, como se diz, né? A gente não é a pessoa mais linda do mundo para os nossos avós. Né? É verdade. Cara, tipo, todo medonho, né? Mas avó, por que não é modelo, né? Ai, o meu nenenzinho, vamos lá. Mas entende? É a pessoa, quando ela quer, ela... Só que eu digo que isso traduz também muito que é a pessoa, que é o emissor, né? Tipo, se a pessoa fala do outro, tu vê mais do emissor, do que ele tá falando, como é que ele é, do que a própria pessoa que é falada. Com certeza. Saulo, vamos voltar aqui um assunto aqui polêmico que eu presenciei. Eu gosto de falar o que eu presenciei, o que eu vi e que eu realmente senti. Saulo, tu foi um cara que debateu muito forte quando chegou um projeto direto do Executivo para dentro da Câmara de Vereadores, que era o o dia do café para o funcionário público, né? Com servidores. Café com servidores, né? E ia ser um gasto lá, o quê? Era R$1.000 por mês? Ia dar uma média de uns R$20 mil ao ano. Ao ano, né? Então é uns 1.000 e pouquinho por mês ia dar ali, né? E você foi lá e embaçou. Não só você, também teve outros também. A gente tem, que nem eu digo, a gente não pode tirar o mérito dos outros também, né? Claro. Mas assim, a voz gritante que chegou e falou, eu vi que foi você, mais presencial. Tá? O Jorge ali também é um cara que eu tenho um apreço por ele. É um cara muito inteligente também. É um cara que conhece muito sobre lei também, né? Então, mas você chegou lá e debateu e até após... Foi até curioso, né? Porque após esse debate, essa reclusão, essa negatividade que veio do Executivo para esse projeto, na outra sessão estava o nosso prefeito, o Adriano Povo, estava presente lá e com certeza deu voz também, fez a voz dele, explicou a situação, né? A muitos que estavam nos assistindo naquele momento e a muitos que estavam ansiosos até por uma resposta dele, né? Que nem eu digo, eu acho que às vezes ele se perde na rede social, que seria até, vou falar bem a verdade, seria muito melhor ele pegar o celular e dizer, gente, não é assim. Porque tu escreve, se tu escreve, eu vou interpretar de uma maneira, tu interpreta de outra, até os pinguinhos, pode ter tudo jeitadinho, vírgula com vírgula, ponto com ponto, mas tu sabe como é que é a mente maliciosa do ser humano também, né? Eles pegam e vão lá e leem do jeito que eles querem. Então, Saulo, após essa polêmica que teve aí, que você conseguiu, não só você, mas a maioria, a grande parte dos vereadores conseguiram tirar esse projeto aí, houve alguma retaliação, alguma negatividade também dentro do Executivo para você? Porque, né, não, ele barrou esse meu projeto aqui, peraí, vai vir alguma coisa dele, nós vamos dar uma trancada também. Porque a gente sabe que existe isso, não só na Câmara de Vereadores, como, né, nas outras partes legislativas que existe aí. Houve algum tipo dessa pretensão com você? Ou por exemplo, o Executivo aceitou, tá tudo certo, perdemos dessa vez, vamos bola pra frente. Aí vem...
Primeiramente, a gente tem que esclarecer algumas situações. Eu vejo que eles foram bem intencionados. Da forma deles, eles quiseram fazer o quê? Eles quiseram agraciar o servidor. Perfeito? Foi a ideia deles. Em contrapartida, eu me sustentei nas seguintes situações. Primeiro, o projeto de lei ele não tinha o quanto queria custar. E eu disse que a função do legislativo não é dar cheque em branco para o prefeito. Eu disse tudo tem custo. Eu, particularmente, sou solteiro, né? Mas claro. Tu, na tua casa, se tua mulher vai ao mercado... Mas não é. Tu não vem com... tu tem que prestar conta. Tem que prestar conta, não tem jeito. Ou seja, ele tem que prestar conta para nós. Já não tinha isso. Opa, já... Aí vem outra situação. Eu sustentei também na seguinte tese. Eu disse, o servidor, para ser valorizado, voltando àquilo que eu falei, então, anteriormente, ele, para ser valorizado, para mim, é através de pecúnia. Aumentar a questão salarial dele. É uma opinião minha. E a outra questão, que também é um ponto nevrálgico da situação, mas o particular, porque todo aniversariante do mês, toda a última sexta-feira à tarde, eles iriam se reunir para esse café. Aí eu te digo a seguinte situação, Kleber, tu vai na prefeitura, tu precisa de um serviço, aí tu chega lá, não, o servidor não tá porque ele tá num café lá. Eu disse assim, o particular, que é a pessoa que trabalha e que gera a riqueza. A administração pública apenas administra aquilo que o particular então produz. Sim. Eu disse, o particular chega lá e daí não tem o serviço prestado. Vocês perguntaram se o particular ele quer pagar por isso? Foi questionado isso nesse projeto? Aí acontece aquela outra situação da mudança do projeto de lei. Fizeram as devidas justificativas, né? Tentaram, como se diz, na minha humilde opinião, através de eufemismos e não seguiu mais o projeto. Sim. Né? Morreu. Morreu por ali. Ou seja, lá da Câmara de Vereadores, que é bem notório, foram 4 projetos assim que eu vi que foram bem polêmicos e que do nada ele simplesmente sumiu. Sumiu dos autos, sumiu do mundo. Sim. Então, ou seja, para mim isso é uma vitória dos ibiramenses, não é uma vitória minha. Com certeza. E eu digo também que eu não estou para representar os meus eleitores, eu estou para representar a todo ibiramense, né? Sendo ele votante ou não da minha pessoa, eu digo que a gente tem que representar de uma maneira imparcial. Sim. A gente tem que ser imparcial, porque as pessoas pensam diferente e é como eu falei, não criei inimizade com isso. E quanto ao fato se houve ou não retaliações, eu particularmente, eu não aceito isso, eu coloco a boca no trombone. Claro. Ninguém é louco em fazer isso, porque eu vou... Vai. Eu morro, mas não arredo o pé. Morro atirando, só que se eventualmente tem alguma forma de retaliação ainda, eu desconheço. Só que se um dia alguém tiver um mal entendido, um desentendimento comigo, pode vir conversar pessoalmente comigo, quiser trocar um pouco de soco, a gente troca também, depois resolvemos tudo. Mas só que, da minha parte, eu, por exemplo, eu não sou vingativo e não tenho problemas com nenhuma pessoa. Então, Sim. Se alguém tiver também, se o problema for político, a gente sabe que se falar mal hoje de político, isso é tanto na esfera municipal, na seara federal. Se tu falar mal de um político hoje, tu já cria amizade automaticamente com a pessoa. Sim, né? sim. Se polarizou de uma forma que político parece que virou um deus. Viemos e convenhamos, tá? As grandes punições, hoje eu digo assim, que eu vi entre parênteses, uma injustiça. Hoje não é o que tu diz, tá? Mas hoje é a pessoa que fala, que te prejudica. Às vezes não é o que tu tá falando, tu pode ter a mesma opinião, tu pode ter a mesma opinião do Joãozinho lá, mas o Joãozinho é legal, ele pode falar. Mas tu não é legal, tu não pode falar. Então, às vezes, esse é o grande problema também das redes sociais, né? Elas vêm, debatem, botam, te crucificam, a rede social hoje ela é advogado, é juiz e já te dá a cadeia ali mesmo, né? Dá o cancelamento, o tal do cancelamento, né? Mas vamos lá, vamos pular aqui, já acho que foi bem respondido aí também. Vamos aqui para mais uma questão aqui, o Alexandre Xuxara, isso, né? Vereador de Presidente Getúlio. Ó, aí, ó, vereador de Presidente Getúlio aí, ó. Ó, é um recado dele. Vamos com calma nesse ponto, Saulo. Por enquanto não sei. Vamos com calma. A opinião do Saulo sobre ser vereador. A opinião do Saulo sobre ser vereador. Que tu falou aquela hora lá. Isso, então tá bom. Aí, ó. Vamos com calma, Saulo. Vamos com calma nesse ponto, Saulo. Respeito o seu ponto de vista.
mas você com formação em direito, mas mais do que ninguém, sabe a importância de uma lei. Ponto. Função do vereador. Aprovam ou rejeitam projetos de lei, elaboram decretos legislativos, resoluções, indicações, pareceres, requerimentos. Ponto. Participam de comissões permanentes. Funções executadoras. São incumbências executivas. Continue seu trabalho com garra e vigor, mas não desfoque do que é de fato para ser feito com o legislador. Esse é o recado aí do seu Alexandre Chussara, isso, né? Isso, o vereador de Presidente Getúlio. Vereador de Presidente Getúlio é um cara também que, eu vou dizer aqui, ontem nós estávamos transmitindo, ontem como é que é mesmo, Daniel? O Daniel estava junto com nós lá. Estamos transmitindo a palestra de cadeia para maus tratos ali no Colégio Eliseu com o delegado Egídio Ferrari. Esse aí. Cara, foi uma aula que nós tivemos lá, a gente aprendeu muito lá, tá? Ouvindo. Que também tá no link. E realmente, isso é verdade. Também, quem quiser assistir, tá toda a transmissão de ontem que nós fizemos, tá toda lá no link daqui da BAN lá. Então, também o Alexandro esteve lá também, estava presente lá, deu também seus minutos de palestra lá, falou um pouco com o pessoal. E fica aí, o recado crucial dele é que vamos com calma nesse ponto, Sal. Muito calmo, muito calmo. Tá calmo mesmo, Sal? Não, é uma pessoa boa, conheço ele. Claro. Talvez ele foi um pouco mal interpretado na seguinte situação, né? É o fato de fazer requerimento, indicações. Indicações eu não sou um dos que mais faz, mas requerimento eu sou um dos que mais faz lá. Eu digo na questão projetos de lei. Tá? O Brasil é o país das leis. Tudo se regulamenta, tudo. Mas é como eu digo, são opiniões divergentes que a gente se respeita. Gosto pra caramba dele. O trabalho social dele, inclusive, é algo que, nossa, eu tiro o chapéu. São de pessoas como ele que a gente precisa para nossa sociedade, né? E é como eu falei, né? Só que tem a seguinte situação sempre, né, Kleber? É que uma palavra, muitas vezes, quando a gente lê, a gente interpreta da forma, muitas vezes, como a gente está se sentindo, né? Se eu estou um pouco bravo, eu pego uma palavra e já... Sim. Poxa, o cara tá me ofendendo, agora tu estás feliz, tu já leva na ironia. Ou seja, né? A gente... É que a palavra é uma coisa crua, né? Sim, a gente daí a gente coloca o tempero da forma como a gente tá passando o dia, né? Imagina, né, Daniel, o teu Corinthians levar uma goleada do Palmeiras e tu lê um texto... na hora já fica, já... Mas, olha... E ele já respondeu aqui, tá? O Alexandre já mandou. Ops, estou aqui ainda, tô ligado na live. Show de bola, Alexandre. Saulo, não diminuiu a minha admiração e postura pelo teu trabalho. Show de bola, Alexandre. Forte abraço aí. Cadê um cara Adriano forte Povo também acompanhando aí. Forte abraço, obrigado. Aí o Adriano Povo também acompanhando nós aí. Show de bola, isso aí. Abraço aí, Adriano. Sabe que nós temos as nossas divergências, mas a gente admira também o trabalho. A gente não pode desmerecer o trabalho dele. Aí, prefeito, depois dá uma olhadinha na completa ali. Na completa, isso. Lá não sei se ele entrou agora, né? Entrou agora há pouco, isso. Mas foi comentado antes sobre a sua pessoa. Isso, dá uma olhadinha depois lá no YouTube, vai estar completinho. Isso. Vai estar completo todo. Fica salvo também aqui no Facebook, mas vai estar completinho lá com alguns cortes também legais lá, até fazendo menções a alguns nomes, que é importante. Vai estar os cortes lá direitinho lá para todo mundo lá, viu? Fala aí, Daniel. A Lourdes Dai tá mandando por aqui. Parabéns, Saulo. Você deveria ir a deputado ou governador. Você é o cara. Parabéns. Se todos os vereadores fossem como você, voltaria com credibilidade aos vereadores. Parabéns, você é o cara. Lourdes Dai. Opa, lisonjeado, né? Pelas palavras. Como eu falei, né? A questão da pretensão política eu já deixei, então, tudo bem claro anteriormente. Mas a gente sempre fica lisonjeado. E é como eu falei, a gente, tanto no serviço público, lá no Corpo de Bombeiros, a minha missão de vida é poder servir ao próximo, né? E servir ao próximo a gente tem que fazer o quê? É com altruísmo, né? Ser uma pessoa abnegada e com bastante empatia. Até assim, ó, tu recebes bastante elogio porque tá sendo bem visto também. Tá sendo bem visto o trabalho.
né? E o grande fato também é esse, é o trabalho voluntário. É uma coisa rara de se acontecer, não só no município, como em outros municípios aí fora aí também. Eu conheço, que nem eu disse, eu conheço mais um que eu vi aqui em Rio do Sul. Agora me escapou o nome dele, mas é um vereador também. Deve de ser, tá? E ele disse, ele tem o mesmo, vamos dizer, o mesmo pensamento que o Theo. Não, a minha política é esses 4 anos, aquela vez que ele conversou com nós, a minha política é esses 4 anos. O próximo 4 anos eu quero colocar mais um jovem que tenha a mesma mentalidade que a minha. Eu acho que esse é o trabalho, né? Aos pouquinhos vai plantando, sementinha, que vai chegando lá. Fala aí, Daniel, fala aí qual a próxima... Não vou deixar passar esse cara que está sempre acompanhando o trabalho daqui da Ban também. Sérgio Nascimento, parabéns pelo Sérgio. programa. Sou fã de vocês. E Saulo, meu ídolo, ele manda por aqui. O Sérgio Nascimento, cara. Ô, Sérgio. Sérgio Nascimento aí é o câmera aí, o cameraman aí, o fotógrafo aí de todas as partidas de futebol aí, cara. Ele é um cara que conhece vamos dizer, de cabo a rabo aqui, cada jogador aí importante, cada time aí. O cara que jogou futebol em Ibirama e não foi fotografado pelo Sérgio Nascimento, ele não começou essa história ainda. Ele não começou essa história, eu digo isso, viu? Fica registrado aí, Sérgio, viu? Só do Sérgio, se me permita o gancho, digo que o Sérgio é o meu ídolo. É? O Sérgio... E assim, ó, Kleber, uma coisa que é importante ressaltar, a gente já fez eventos sociais, esportivos, na seara do atletismo, né, e outros eventos sociais, o Sérgio sempre foi lá, sempre foi participativo, fez os cliques dele, o trabalho, a questão da competência, a gente não precisa nem questionar. Meu Deus. Então, Sérgio, aquele abraço. O Sérgio é uma excelente pessoa, meu Deus. Fala Vamos lá, aí, então, vamos aproveitar o gancho aí para dar uma aliviada. Aires Petson, também vereador aqui de Ibirama, boa noite, parceiro. Tamo junto, tamo assistindo. Grande Aires. O Aires mandando. Entrou também na live agora o Jorge Ali, também outro vereador aqui da cidade de Ibirama, acompanhando. GT Carol Oliveira, como espectador, assisto das sessões, parabenizo a atuação do vereador Saulo, salvo algumas divergências ideológicas, tá aqui. O Anderson de Brito também. Abraço a todos aí, estamos ligadinhos aí também. Anderson de Brito. O Anderson de Brito também é um outro funcionário público ali que ele teve uma parte muito atuante, teve muitas vezes dentro da Câmara de Vereadores ali, até para lutar por uma causa deles lá, foi a época das diárias dos motoristas da saúde. Ele foi um cara que foi lá, chamou esse. Cabeçou, né? Vamos lá, gente, né? vamos à liderança. Vamos lá, gente, vamos lá, hoje vai sair. Vamos. E assim, é um cara também excepcional aí, que tá na luta e também tem um respeito. Muitas pessoas lá dentro dessa área dos motoristas têm um respeito por ele também, é um cara excepcional. E que digo mais, tá? É o melhor cara que tá fazendo espetinho. Olha a propaganda. Se ele vir agora a próxima, se ele vir agora e não largar pelo menos uns 10 espetinhos temperado, cara, eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de experimentar os embutidos dele também, um cara que faz uns embutidos, show de bola, faz uns espetinhos, agora tá na área de espetinho, é um cara que eu digo assim, que tá começando a trabalhar o empreendedorismo dele, claro, tá começando a trabalhar o empreendedorismo dele, tá vindo aí com força aí, tem uma clientela bem satisfatória também. Vamos aí, qualquer dia eu quero a logo dele aqui. Já falei pra esse menino, vamos trabalhar pra nós botar uma logo aqui lá no nosso podcast, rapaz. Não precisa muito, tá? Uns 10 espetinhos, um defumadinho, uma coisinha a gente já ajuda já, viu? Vai longe, né? Vai longe. Vamos aqui, eu vou te dizer mais uma aqui até um menino aqui, esse menino aqui também trabalhou uma época comigo aqui e fez uma pergunta pra ti, Saulo. O Carlos Eduardo. Saulo, na sua opinião, para você, o que seria mais difícil executar? Projetos no ramo político ou continuar salvando cidadãos de eventos catastróficos da natureza? Obrigado aí, o Carlos Eduardo aí, o Carlinhos. Olha, geralmente eu não fico assim... E é um jovem, tá? É um jovem acho que tá com 25, 26 anos, é um menino aí, agora tá trabalhando de estagiário, saiu e tá trabalhando aí fora. É um menino bom também, um menino muito bom. Olha, foi uma pergunta bem elaborada, né? Porque eu posso dizer assim, ó. Primeiramente, lidar com vidas humanas, né, lá no Corpo de Bombeiros diretamente,
eu digo que na política também acaba influenciando. Claro. Eu vou citar um exemplo de uma situação. Eles dizem que até hoje, na Lava Jato, eles creem que foi desviado 44 bilhões de reais. E já foi restituído 6 bilhões de reais. Aí eu digo a seguinte situação, aquilo que eu comentei então na Câmara de Vereadores. A ministra da Casa Civil, à época, a Dilma, que foi nossa presidente da República, ela disse que a BR-470 estaria duplicada até 2010. Acontece o quê? Eu acho que está um pouco atrasado. Tá bem, né? Só que acontece o quê, Kleber? A maioria dos acidentes, então, que ocorrem com vítimas fatais são oriundos de colisões frontais. Sim. Agora eu te digo a seguinte situação, voltando então à pergunta do nosso amigo. A incompetência, o poder da caneta, ele também mata. Porque a partir do momento que se nós tivéssemos... Morte sempre vai ocorrer, infelizmente, no trânsito, por causa da imprudência, da imperícia humana. Agora, se nós tivéssemos uma BR-470 duplicada, acontece o quê? Teria reduzido o número de colisões frontais e, consequentemente, o número de mortes. E acontece o quê? Foi desviado, então, ali, 44 bilhões. Agora, vamos colocar isso na segurança pública. Vamos traduzir isso na parte de infraestrutura. Nós vamos traduzir isso, ou significa o quê? Eu não sei que... Porque, assim, eu já lidei com tantas situações. Hoje eu já... Na minha experiência de vida, infelizmente, eu já peguei pessoa carbonizada, decapitado, eviscerado. A quantidade de pessoas que eu peguei mortas hoje em acidentes de trânsito, violência em geral, eu já perdi a conta. Só que eu vejo que na política também a incompetência, né, o fato das pessoas fazerem isso que eles fazem. Poxa, os caras me pegam no apartamento lá, não sei quantos milhões. Isso é o dinheiro que deixa de ser investido. Eu trabalho hoje num presídio, eu vejo que a gente culpa as pessoas, a gente quer... poxa, a pessoa foi presa, mas só que assim, existem inúmeras comunidades carentes, que as pessoas não têm acesso a uma quadra de esportes, não têm saúde bucal, coisas tão básicas que a gente não consegue sequer imaginar. Esses tipos de pessoas, eles não têm esse tipo de assistência, mas só que não tem esse tipo de assistência porque a classe política também faz. Sim. Então hoje eu não teria essa resposta de imediato, só que eu digo assim, eu acredito que é pior um mal político hoje do que atender essa situação, porque essa situação ela acaba sendo consequência então dessa causa, que é o quê? A causa é o político, Pode falar vagabundo, né? Vagabundo, pode. Aqui tá liberado? Tá liberado. Então, esse tipo de pessoa, ele acaba dando como consequência essas situações caóticas, né? Essas situações sociais. E não é só uma realidade do Brasil. A gente sabe que é no geral, só que é uma pergunta muito bem feita. Então, hoje não teria, assim, uma resposta pronta para isso. Só que, como eu falei, né? Hoje, poxa... Olha esse quilômetro 111, agora foi exonerado na segunda-feira o Ronaldo. Iríamos lá na terça-feira. Eu já fui em outra oportunidade e fui lá visitá-lo. Pra gente reivindicar uma coisa tão básica. Ou seja, a Polícia Rodoviária fez um estudo, fez 11 pontos, então levantou as situações na qual se pode melhorar, situações que não vão onerar. Só que quando a pessoa é incompetente... Daí não adianta, não sai nada do papel e, consequentemente, acontece o quê? Poxa, nós perdemos mais uma vida. E daí eles dizem, tiveram que esperar morrer uma pessoa. Não, sempre morreu. Eu estou lá há 18 anos no Corpo de Bombeiros. Eu já perdi a conta. Teve o delegado da cidade de Presidente Getúlio. Ele morreu uma manhã lá, eu atendi ele, bateu de frente com o ônibus. Estava com a moto lá. Meu Deus do céu. Um acidente sempre vai acontecer. Só que agora tem uma curva dessa, não precisa ser engenheiro para ver que aquilo lá é uma coisa... fora do normal. Ainda colocaram umas placas lá, pelo que eu vi, o nosso menino lá, o nosso outro correspondente lá, o Altemir de Quadro, foi lá e tá fiscalizando, tá mostrando pro povo o que tá sendo acontecido. Mas ainda acho que, sinceramente, é que nem ele fala, o que precisa realmente ainda lá, para acabar um pouco com a imprudência, é o que dói no bolso, é aquele... É onde dói, né? É onde dói, é o que dói no bolso, botar lá como é o nome um pardalzinho, uma lombada eletrônica lá. Eu acho que é isso que infelizmente, que é uma cultura também, tá? Quem vai pagar é só um imprudente. Né? É só um imprudente, mas infelizmente é o que o brasileiro, não só brasileiro, como todos, né? A gente só aprende mesmo depois quando dói no bolso mesmo. Aí a pessoa dá aquela segurada, né?
Mas Saulo, então, o que eu posso dizer mais, cara? Tu agora tá como policial penitenciário, né? É um outro serviço aí que eu nem sabia que estava executando agora numa conversinha, um bate-papo antes aqui. Tomar uma aguinha aqui, Saulo. Eu sei que o Saulo, eu sei que o Saulo gosta de uma aguinha aí, que é um atleta, né, cara? Saulo, faz muito tempo que tu tá nessa função ou começou há pouco, Saulo? Então, não sei se pode falar, né? Eu até, na verdade, assim, em rede social eu evito foto, não, tá certo, coisas tá certo. do gênero. É o cargo da Polícia Penal, né? Mas não há problema. Até os próprios detentos lá me dizem, saiu do bombeiro. Que bom conhece, né? Eu digo assim, poxa, é mais conhecido que nota de 2, como se pois diz, é, né? Não, que bom conhece, né? É questão de concurso, é como eu falei, né? Eu particularmente eu gosto de estudar. Comecei esse ano, né? Assumi o cargo público e pode ter compatibilidade com o vereador também. Sim, né? sim. Porque o servidor público em geral pode ter essa compatibilidade. E até no fevereiro desse ano, para quem não me conhece, eu sempre estudava todo dia 4 horas, né? Claro, 1 hora agora, meia hora, às vezes 2 horas seguidas. Só que eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler. Então, eu continuo ainda, né? Assiduamente. Só que agora minha rotina já foi um pouco deslocada. Agora eu tô... esse ano, assim, eu tô me reencontrando agora em outra rotina, né? Eu gosto sempre da atividade física, só que a minha rotina sempre se baseou no estudar e no estudar e fazer atividade física. Então agora eu tô me realocando, né? Sim, não, tá certo, um pouco deslocado. Só que do que é pertinente a essa questão da nova profissão, eu procuro não comentar muito. Não, né? claro. São tá assuntos, não pelo fato de ser polêmico, né? Mas pelo fato de acabar sendo assim um pouco mais visado, então eu procuro deixar um pouco mais em off, né? Não, claro. E até vamos deixar aqui já registrado aqui o agradecimento a todas as pessoas que estão fazendo perguntas, estão aqui participando, né, nessa live, eu falei, eu até conversei com o Daniel, cara, quem que a gente poderia quem nós poderíamos trazer para começar essa live com o Botapé? Daí o Daniel me questionou essa pergunta e disse, cara, vamos falar com o Saulo. O Saulo é o cara que é um cara polêmico, é um cara que chega junto, que gosta mesmo do debate, vamos se dizer, né, assim. E ontem nós estávamos lá no Colégio Eliseu, como nós estávamos falando. Nós estávamos lá vendo sobre as causas dos animais lá com o delegado. Lá explicou muita coisa, a gente teve um aprendizado gigantesco, que muitos que nem dizem, uma frase que me fixou na minha cabeça foi: vocês que trabalham aí vão deixar o animal morrer para depois vocês resgatar? Eu sei que tu também é um defensor dessa causa, né? É um defensor dessas causas, mas muitas vezes tá em nós, tu chegar e dizer, cara, não faz isso aí com o bichinho, cara, não faz isso aí, doa, faz assim, pelo menos dá uma, né, a pessoa que tá judiando do bicho ou tá deixando atirado, pelo menos ele vai sentir, tem alguém olhando, né, cara? Então tá. Mas e tu, Saulo, eu sei que as pessoas aqui, até as PAD, as meninas lá das PAD, lá, elas conversam bastante com você, né? Sobre lá os recursos, sobre os animais que estão lá. Saulo, tem algum projeto, alguma menção, alguma coisa para ajudar, principalmente esse grupo? Não digo só o grupo aqui, eu digo o grupo das PAD porque é daqui de Birama, né? Sim. Mas principalmente esse grupo, tem alguma coisa que possa fazer para essas pessoas voluntárias lá das PAD lá, Saulo? Então, primeiramente, assim, a questão da causa animal é uma bandeira que eu levantei, porque eu sempre digo que a gente vê como é a nossa sociedade a partir do momento que ela trata os vulneráveis. Para mim, são o quê? É a questão das crianças, os idosos e os animais. Assim a gente vê como é a nossa sociedade. Para traduzir aquilo que já foi feito. No ano passado, só na questão então da doação de salário, foram 11 mil reais doados. Sim. Só para a causa animal. Né, para várias entidades. Posso destacar as PAD, eu destaco tem um grupo de voluntários do SOS Gatos, né, da Débora, né? Débora, aquele abraço. É uma entidade que, inclusive, já ajudei esse ano novamente e vou fazer novamente, então, ajuda a essas entidades. E a questão, a gente conseguiu também emendas parlamentares do deputado Laércio
no valor de R$25 mil, que vai ser destinado também para a causa animal. Sim. Questão de emendas, a gente sabe que é um pouco demorado, tá? Sim. Só que, como eu falei, daí não depende também só de mim. Claro, Só que assim, ó, a questão do executivo também, nessa situação, eu tenho que agradecer o prefeito Adriano, porque eles também olharam para a causa animal. Tem a questão do grupo Quem Ama Castra, que eles vão fazer, então, o repasse mensal. Então, o Marcos Miranda também, outro amigão do Peito, né, que é outro defensor da causa animal. Ou seja, Ibirama, né, talvez tenha muito ainda a se fazer, mas a gente já deu passos largos. Sim, sim. Só que a gente sabe, né, que se não trabalhar forte na questão da castração, meu Deus, um gato, um cachorro, Meu Deus, né, sim, isso sim. vai longe, né? Sim. E nessa questão o executivo tá de parabéns. A gente, olha, de coração, as entidades, que se eu esquecer alguma eu peço perdão, mas a ASPAD, a SOS Gatos e Quem Ama Castra, eu fiz a doação de uma mesa cirúrgica, Sim. as outras dinheiro e coisas mais. Esse ano vou fazer ainda doações, né? Sim. Mas é como eu falei, são entidades, então assim, ó, o que é certo doar primeiro, a quantia que é certo doar por último, então... Sim. A gente quer abraçar o mundo, mas não dá, né? Não dá. Só que assim, ó, parabéns para vocês todos que prestam esse serviço, porque, como eu falei, a pessoa que ela é a sociedade, mas agora traduzindo da pessoa, que ela trata com bastante atenção e afinco esse público de maior vulnerabilidade, que são então os animais, né, que são por natureza mais indefesos, essas pessoas são dignas do meu respeito, né? Com são certeza, pessoas então. que fazem a diferença e a gente deve a nossa gratidão a essas pessoas. Ah, não, com certeza, Saulo, com certeza. Ontem nós vimos lá muitos voluntários, até tinha uma menina solo lá de Apiúna, lá. Agora não vou, se eu falar... Como? Ascurra. Ascurra, ela é? Isso, é uma menina sozinha lá de Ascurra, ela disse, eu tenho meus bichinhos, eu vou, busco... pessoal ajuda, né? Cara, eu fiquei impressionado com a força de vontade dela. Tu vê, ela saiu de Ascurra, veio assistir a palestra, fez umas perguntas muito boas lá. Cara, isso é impressionante. Quando essas pessoas que estão, né, enganjadas nessa causa dos animais, elas são mesmo de coração, elas fazem de coração isso. Aí, Daniel, tem mais alguma pergunta, alguma menção? Não, só para incrementar ali sobre a ação das PAD, já que estamos falando, foi arrecadado, o Cristiano mandou 110 quilos de ração. A entrada somente era 1 quilo de ração, então ontem conseguiram 110 quilos de ração só com a palestra aqui do Egídio Ferrari. Aí, Show de bola, né? Até mandar um abraço pro Cristiano também, né? Que Cristiano, ele faz várias causas sociais. É um cara bem, como você usou a palavra, bem engajado nisso daí. É uma liderança. E a gente sabe, né, que, como eu falei, a gente cita nomes, cita entidades e a gente muitas vezes acaba esquecendo, mas todo mundo, né? Sim. É importante. É importante né? demais. É um sistema, né? A gente, o trabalho é coletivo. Pode falar aí, Daniel. Tá chegando mais recado? Eu mandei pra ti ali, mas vou ler aqui. Pode. A gente é meio suspeito de falar isso, mas tá aqui. O Valdemir Santos mandou. Saulo, sobre a transmissão da Câmara de Vereadores. No primeiro momento tinha sido impedido e depois sua pessoa pediu uma justificativa ao presidente que até hoje não foi explanada. Responde aí. Então, eu sou suspeito de falar, Câmara também, mas vamos deixar tu pra falar com o pessoal aí. Vamos lá. Até eu vou dar uma complementada. A primeira vez que nós fomos, que eu fui lá, né, na verdade fui eu o primeiro, fui lá. Sim. O Daniel, no dia ele estava ocupado. Nós íamos lá com toda a estrutura montada, nós íamos lá. Aí surgiu um imprevisto, o Daniel não pôde ir. Eu disse, Daniel, eu vou lá com a minha câmerazinha, vou filmar, vou fazer uns cortezinhos, nós jogamos, vamos começar a incorporar, né, na mente dos ibiramenses, não só dos ibiramenses, mas em todos aqui, até para trazer essa parte diferencial dentro da página aqui da BAN. E infelizmente nós... eu fiquei triste porque... Sinceramente, eu fiquei triste porque eu tenho ainda um carinho por ele, tenho uma gratidão por ele lá, mas o presidente, eu nem cheguei, sinceramente. Bom, Saulo, viu? Eu, quando comecei a mexer na minha bolsinha para tirar as coisas, aqui tu não pode gravar. Vai devagar, meu presidente, acalma, me abraça primeiro, né? Aí foi isso. Mas assim, graças a Deus ali nós tivemos a intervenção de muitos, né? Muitos parlamentares, muitos ali vereadores ali que aí depois vieram com outras justificativas e outras, né? A gente, vamos dizer bem o brasileiro, nós engolimos seco e vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho e deu, vamos tocar pra frente, né? Mas
respondendo ali, Saulo, né? Claro. Respondendo o menino ali. Ficou faltando. Sinceramente, eu também fiquei ainda triste. Ficou faltando essa menção, essa justificativa por que não houve a tal da gravação. Eu até fiz o pedido para o presidente da Câmara e em inúmeras outras situações eu digo que o problema não é você errar. O problema é o quê? É você não pedir desculpa, não fazer. Não é feio. Chegar, desculpa, eu errei, eu estava equivocado. E daí eles falaram que estava no regimento interno, que não podia usar salário, que não... Eu disse, meu Deus, o regimento interno, daí eu olhei, é de 1996. Sim. Eu disse, em 96 alguém consegue imaginar o tipo de celular que se é que se existia, que eu não sei. Mas só que assim, são coisas totalmente esparsas que não se sustentavam. Só que o nosso atual presidente, o Nego Sartor, ele é uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa. Sim, maravilhosa. Eu acredito que ele, como diz, acabou dando canelada. Deu uma canelada feia. Então, obviamente, depois não fez, né, uma nota pedindo desculpa, obviamente. Só que ele viu que ele errou também, porque não se sustenta. Com certeza ele... Eu não conversei com ele pós, né? Mas com certeza alguém deve ter dado uma puxadinha de orelha nele, bonita, porque, né? assim, o que impede... E é como eu falei para as pessoas, o que você iria fazer, o que uma pessoa está filmando, é nada mais do que nada menos do que traduzir aquilo que a pessoa está falando, que é só público. Isso. Então Claro. qual é que é o impedimento? Daí falaram, que tem que fazer o requerimento, por favor. Sim. Se tivesse, meu Deus, né, como se a Câmara de Vereadores tivesse lá 50 jornalistas, Sim. 10 câmeras estivessem brigando por espaço. Por espaço e coisa e tal, claro. Não, e foi que daí a gente foi. Não, é isso que vocês querem? Não tem beleza, não. Não tem problema não, meu presidente. Nós vamos lá, encaminhamos todas a empresa aqui da BAN, trouxemos todas as papeladas, se cadastramos, se credenciamos lá e vamos lá, bola pra frente, vamos tocar pra frente. Isso aí, vamos... Não tem problema. Não podemos deixar de transmitir e mostrar pro povo o que tá acontecendo, né? Isso aí. E até assim, é uma divulgação, né? Uma divulgação dos vereadores, o que eles estão fazendo. Claro que uma hora ou outra alguém vai receber uma pedrada, uma hora ou outra vai... Ninguém é imune à crítica. Ninguém é imune à crítica. Claro que fica muito mais visível para vocês aí, né? Vocês ficam muito mais visíveis aí dentro dessas plataformas agora. Como diz, deixaram a bola quicando, né? Deixar ali os caras vêm mesmo, vem pesado, né? É o mínimo, né? Não. Tem mais alguma pergunta, alguma menção, Daniel, aí? Deixa eu ver, que eu tava de olho na câmera aqui. Né? Ademir Damasio, meus parabéns, Saulo. Admiro muito o seu trabalho, meu amigo. O grande Mi. Forte abraço aí, Mi. Esse é amigo do peito. É? Esse daí, olha, quando eu comecei no bombeiro, ele já era antigo lá. Sim, o Ademir. E assim, o Corpo de Bombeiros hoje tem uma boa estrutura, bons equipamentos, tem um pessoal muito bem treinado, só que a gente tem que fazer os verdadeiros agradecimentos ao tempo dele, o Marcos da Silva, porque assim, era o tempo do... perdão ao uso agora da menção, Ademir, mas o tempo do Guaraná com rolha. Né? Que nesse tempo ali era difícil. A alimentação, ele chegava ao ponto, para vocês terem ideia, Kleber, ele chegava ao ponto de tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir alimentação lá no Corpo de Bombeiros, para conseguir equipamentos, custeando o próprio combustível, ou seja... Esses caras, olha, meu Deus, não podem ser nem dito como heróis porque eles estão um ponto acima ainda do que são os heróis, porque, olha, o que eles contam é algo assim que a gente leva de exemplo para a vida, porque a gente vê que tem pessoas que mudam a sociedade e o Ademir Damasio, de certeza, é uma pessoa que mudou a nossa sociedade pro bem. Com certeza, isso é um orgulho para vocês aí, até essas grandes conquistas que vocês vêm conquistando agora aqui, né, no Corpo de Bombeiros ali. Mas, Saulo, eu vou entrar numa questão aqui dos nossos professores aqui. Eu vou dizer assim, vou me fazer bem de bobo, né? Bem de bobo, não sei o que está acontecendo, só sei que houve uma vez uma polêmica e agora eu não sei que pé e que cabeça que tá. O piso dos professores, como é que tá? O salário dos professores, principalmente ali, como é que tá? O professor hoje, se ele se iniciar hoje, entrei para dar aula 40 horas, né? Numa escola lá, quanto que ele ganha? É que a lei do piso ela está sendo aplicada. A questão, eu particularmente, a gente tem que adentrar ao mérito. Não estou falando de Birama, não estou falando de professores em geral. Mas é a questão do plano de carreira, né? Porque eu acredito também que não é certo um professor já entrando ganhando aquilo que já ganha um professor que já está, sei lá, há X anos.
E o plano de carreira, ele visa isso. Eu, particularmente, no meu trabalho que eu exerço hoje, a cada 3 anos, automaticamente eu tenho minha progressão. Sim. Então, primeiramente, a aprovação do piso, perfeito, legal, 1000%, Ibirama está aplicando. Só que Ibirama tem também o plano de carreira, tá? Sim. Só que Só eu para os vejo- professores ou... É que daí depende das classes, né? Mas o professor, ele... O professor, ele eles tem. têm, né? Eles têm. Aham. Só que assim, ó, plano de carreira é uma forma de você fazer o quê? De você valorizar já aquele servidor que presta já um serviço de uma maneira mais corrente. E eu vejo que o piso foi ótimo, foi benéfico, mas só que o que deve se acontecer? Cidades, os estados em geral, eles devem se bater muito na questão do plano de carreira, porque é merecido do professor, só que eu, na minha humilde opinião, não é correto, tipo, o professor chegar lá ganhando o piso e aquele professor que já trabalha algum tempo a mais também ganhar o mesmo valor. Não. Porque daí tu acaba não valorizando aquele que Aquele que já já tá. está um bom tempo trabalhando. Com certeza. Houve uma grande... em massa, acho que foi feita uma votação agora... Semana passada, até os nossos vereadores estavam lá em Brasília, foi feito em massa também a aprovação do piso nacional dos enfermeiros também, né? Dos enfermeiros também. Sobre essa percepção, aí, qual é a tua opinião, Saulo, sobre isso aí? Tu acha que... Eu vou pegar vou um pouco ao contrário, tá? Mas que é bem colocado. Eu vi um deputado que votou contra, ele disse... Vocês acham que daqui a 3 anos, a prefeitura que tem... a cidade que tem 15, 20, 10 mil, 3 mil pessoas, tu acha que ela vai conseguir suportar o salário de um enfermeiro que acho que foi para 3 e um pouquinho, né? A questão da votação do piso, né? Da votação do piso. Tá. Tu acha que ele vai conseguir suportar? Daí eu pensei, poxa, é verdade, né? Tá sendo aprovado muitas leis, né? Tá sendo aprovado alguns pisos que, de repente, bota aí 1 ano, 2 anos, daqui a uns anos, tu não vai ter o prefeito, não vai ter como pagar. A verdade é essa, não vai ter como pagar, né? Já dá, vamos dizer assim, com a arrecadação só do município, não tem como a prefeitura se sustentar. Hoje, a sua opinião, o que tu acha sobre esse piso nacional que foi aprovado pelos enfermeiros aí, Sal? Então vamos começar, como se diz, desde o princípio. Desde o princípio. Não sei se tu sabes, mas eu sou formado também em técnico de enfermagem. Não sabe. Aí, ó. O homem aí, Daniel, tá louco? Fiz no Senac. Aham. E acontece o quê? Tô tomando café aí. Porque mandou pro A questão é assim, ó, eu vou citar a pandemia. Sim. E daí o governo de Santa Catarina, ele aprovou o piso dos professores. Sim. Perfeito, ótimo, mais do que merecido. Sim. O nosso pessoal da segurança pública, né? O piso, por exemplo, o valor inicial, tipo, quem começa já começa só em subsídio é R$6 mil, né? Da segurança pública. E acontece o quê? A enfermagem, que foi que, com perdão da palavra, tomou pau na pandemia, Sim. a enfermagem nunca é lembrada. Uhum. E aí vem naquela questão que você mencionou ali, Kleber. A gente vai aumentando o piso, e como é que se vai pagar isso? Dá para fazer? Dá. Só que tem a seguinte situação. A classe política tem que começar a criar vergonha na cara. Com certeza. E tem que começar a fazer reforma administrativa. Tem que começar a fazer reforma tributária. Sim. Né? Tem que começar a cortar na própria Na carne, própria ali, carne, ó. claro. Que daí vai se mudar, então, o aspecto econômico. Que daí, consequentemente, você consegue pagar um piso. Sim. Agora, fazer promessas eleitoreiras, né? É o famoso... A pessoa tá indo na onda de simplesmente, eu vou aumentar por aumentar, mas só que tem que ter receita. Tem que ter né? receita. Com certeza. certeza. Só que a receita só vai ter a partir do momento que se fazer as reformas. O Brasil hoje é um país muito fechado na questão comercial, né? Eu não vou adentrar na economia porque não tenho formação nisso, só que é uma questão lógica hoje de que hoje no Brasil a carga tributária, meu Deus, parece um elefante nas costas do cidadão. Sim. Então, a partir do momento que a gente acaba onerando o cidadão e não gerando riqueza, consequentemente, é óbvio que não vai aumentar o piso. Uhum. Só que não vai aumentar o piso, mas só que daí para aumentar vale não sei o que, saúde não sei o que, esse não para classe política tudo tem, nada falta. Nunca falo, bem então, isso. Daí é fácil, né? Só que daí, o piso de vocês nós não conseguimos aumentar. Aham. Então, vamos começar a colocar o dedo na ferida e principalmente as pessoas, muitas das pessoas começar a criar vergonha na cara e começar a pesquisar o que faz um
Muitas pessoas não sabem, por exemplo, quem você votou para senador. Sim. O senador representa o teu estado, né? O deputado federal, ele te representa lá em Brasília, ele representa o povo. Só que assim, só que tem pessoas, eu nem sei em quem eu votei. Só que é esse tipo de pessoa que vai votar o piso, que vai gerar, vai fazer as votações para facilitar a pessoa produzir a riqueza, né? Então tem situações que sempre é mão de duas vias, né? Sim, o político, mas também é o cidadão. Claro. Eu ultimamente até eu peguei de um amigo meu e disse, claro, se tu tem dúvida em quem tu votar novamente, dá uma olhadinha no ranking político. Dá uma olhadinha no ranking político, cara. Tem várias outras formas. Lá eles vê o cara que é o que gasta menos, é o que tem menos, é o que não falta. Cara, pra te chegar a um patamar, vamos dizer lá, entre os 10 melhores, tu tem que fazer muita coisa. Votar em projetos que realmente mudam lá, realmente mudam o comportamento do seu estado, do Brasil, o que for. Saulo, até eu vou tomar uma água aqui, que eu vou te dizer uma coisa. Tem mais uma pergunta? Vai até meia-noite hoje? Não. Logo encerrar? Vamos encerrar já, né, um pouco. Antes de tu fazer a pergunta ali e continuar, Saulo, a Lourdes Zay está por aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem uma filha especial e ela é apaixonada pela equipe de bombeiros. Gostaria de fazer uma visita aos bombeiros de Ibirama. É permitido ou não? E a Lourdes lá de Vitimarçu. Ela tem uma filha especial e gostaria de visitar a corporação junto com a filha dela, que é apaixonada pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. Lourdes, demorou. Pega a filha, aparece lá no Corpo de Bombeiros. Tem o Corpo de Bombeiros de Vitor Meirelles, Presidente Getúlio, Ibirama. Onde você for, uma coisa eu posso te garantir. Será bem atendida e, consequentemente, vai ficar marcado na história da tua filha. Pode ir lá que a gente vai receber de bom coração. Aí, ó. Pronto. Tá respondido. Fechou. É isso aí, ó. Reto, direto e objetivo. Saulo, eu vou te fazer essa pergunta porque eu sei que tu é sincero e vai responder com respaldo e com certeza para nós. Saulo, no âmbito nacional. Vamos no âmbito bem nacional aqui. Hoje vamos se dizer bem a verdade. Nós temos duas vias. Ou é o Bolsonaro ou o Lula. Não tem outro. Não tem outro. E como tu é um político verdadeiro aqui e eu sei que vai responder sem êxito, vai responder firme, quem seria o melhor? Ou o menos pior? Pera aí, só um pouquinho, só. Pô, não responde, cara. O homem tá apurado? Pera aí, não, calma. Calma, homem, calma. Antes nós vamos agradecer aqui, então, fazer aquela propaganda, né? Que isso, os caras... Não, deixa o cara responder, pô. Não. Antes vamos agradecer aqui o nosso amigo Luiz, então, que ofereceu essas canecas aqui, ofereceu de presente aqui pro Saulo, até com caricatura. O menino é bom mesmo, tá? Né? Aí, ó, Saulo, aí, ó. Show de bola aí. Não esquecendo... Tem milagre na caneca aí. Tu acha, Daniel? Tem milagre na caneca. E não esquecendo que essa live hoje aqui também vai ser salva lá no canal do YouTube, com cortes, com todo jeitinho bem brasileiro, aquele jeitinho que os youtubers gostam, né? Toda essa live também vai ser largada lá no canal Fala Aí, que já tá na mão. Vai lá, se inscreve, aproveita lá que vai estar bem legal essa nossa primeira live aqui. Agradecer também aqui o Daniel Santana, que está hoje aqui nos acompanhando aqui. Hoje ele está por trás das câmeras, mas é um cara excepcional que está lutando também com nós aí, né? Cada dia mais aí. Agradecer a Kidaban, a página Kidaban também, que, né, nos permite fazer essa transmissão e que hoje nós podemos ter aqui a palavra, vamos dizer, a palavra livre. A gente fala o que quer, fala o que gosta, fala o que sente no coração, né? E que nós que respondemos se ofender alguém, com certeza, né? Com certeza. Mas, Saulo, e aí? É Lula ou Bolsonaro? Ou vai botar aquele nulo grande lá? Eu, assim, primeiramente, uma questão é certa. Eu trabalho com detentos e eu não voto em ex-detentos. Pronto. Já... Ponto final. Não adianta tentar me convencer do contrário, porque isso é um ponto pacífico que esse tipo de pessoa eu não receberia nem na minha casa. Né? Mas tu acha que... Vamos dizer, tu acha que um detento não pode se redimir, voltar de novo à sociedade com... Pode, né? Mas só que quando se
se faz com o Brasil o que essa pessoa e esse partido fizeram, né? Comigo não tem negociação, ponto, né? Não tenho o que questionar. Aí vem é uma pergunta que as pessoas me fazem direto. Saulo, tu é Bolsonaro? Direto. Pensa. Eu já tenho até a resposta pronta. Eu posso aqui ficar no modo avião aqui que vem. A boca vai falar sozinha aqui. Sim. Só que eu digo assim, ó, primeiramente, antes de mais nada, Saulo, tu é Lula ou Bolsonaro? Eu digo assim, ó, eu sou o Saulo Eduardo Fonseca na política. Porque eu faço a doação do meu salário, eu faço um tipo de política e eu estou criando a minha identidade. E a minha identidade eu não quero ser Lula e não quero ser o Bolsonaro. Eu sou o Saulo Eduardo Fonseca. Com certeza. Em quem você votou? Votei no Bolsonaro. Né? Tu mora de amor pelo Bolsonaro? Não voto. Não tenho amor por político nenhum. Sim. Esse tempo foi uma pessoa me entrevistar e daí ele disse assim, Saulo, qual é o político que tu admira hoje no Brasil? Não sei o que. Eu disse, nenhum. Ele disse, o Lula ou o Bolsonaro? Eu disse, nenhum. Disse, sabe o que é nenhum? Eu disse, se é nenhum, é nenhum. E daí, eu digo assim, todo político fez, teve suas boas ações, né, só que todos eles fizeram também a sua forma de fazer cagada. Sim, mas a única coisa que hoje eu posso garantir é que o meu dedo não aperta o 1 e o 3. Isso é uma coisa extremamente pacífica que as pessoas não vão ver eu andando com camisa do Lula. No máximo o que vai estar acontecendo, né? Talvez no meu serviço eu estar levando o Lula algemado. Né? Fora isso. não. O bombeiro de camisa vermelha porque é obrigado. Não tem. O vermelho do bombeiro é o vermelho que eu gosto. Coisa boa. É isso aí, ó. Então, aqueles que ficam tão curiosos aí pra saber pra quem o Saulo vai votar, a única certeza que ele tem, por enquanto, que o 1 e o 3 ele não vai apertar de jeito nenhum. Esse não rola. Esse não rola. Não vai. Então vamos lá, Daniel, mais uma pergunta, mais um questionamento, mais uma cara tacou citação. Like por aqui, que é o Marcos da Silva lá do Primavera, o Marcão, ele é lá de Nova Estatim. Boa noite, galera, aquele abraço a todos aí. Ele que é o presidente agora lá da Associação de Moradores do bairro de Nova Estatim. Tacou o like e compartilhou aí. Valeu, Marcão. O Marcos até é um cara que está começando a entrar dentro da comunidade, ele já é bem conhecido lá, mas está começando a fazer alguns benefícios, algumas coisas para a comunidade. O Marcão é um cara que também trabalha na prefeitura, é um funcionário público, e eu sempre digo, o cara que é funcionário público, ele sente, ele sabe também onde é que tá a ferida, né? É o que eu digo, tem funcionários bons, tem muitos, mas também tem os ruins. Mas só que o Marcão é o cara do bem. Ele veste a camisa, né? Veste a camisa. O nome já diz, né? Servir. Isso, bem isso aí. Servir. Ele chega, cara, eu fico impressionado com ele. Ele chega, pega lá, eu trabalho hoje com uma reta lá, chega, pega sua retrinha, vai lá, faz seu serviço quietinho. Cara, tu chega, o Marco é um cara que tem extremamente uma educação extra, sabe? Boa. Chega, conversa, Clebão, se eu puder fazer, eu vou lá e faço pra ti, se não puder, eu não... Cara, infelizmente eu não posso, daí tem que conversar com pessoas a mais. Mas o Marcão é um cara aí que tá bem visto na comunidade, tá chegando lá e com certeza eu acho que conversar com ele, precisar de alguma coisa, se houver alguma coisa precisar, ele com certeza ele vai estender a mão. E o Marcão também que escute, que eu acho que o Saulo também, eu tenho certeza. Tu chegar a conversar com o Saulo, tiver alguma dúvida de alguma questão, o Saulo chega e te diz a verdade, diz, isso dá, isso não dá pra fazer e pronto. Acho que é por aí, né, Saulo? Até, né, Kleber, aproveitar a oportunidade, já que ele representa a galera de Nova Estetim. Eu não sei se é do teu conhecimento e se as pessoas sabem, só que eu patrocino o projeto de Karatê lá. E no ano passado foram feitas então a doação de também quase 10 mil reais, que acontece o quê? Porque uma das reclamações que eu percebi em campanha é que a comunidade de Nova Estetim é uma comunidade assim que fica já um pouco mais isolada, um pouco menos assistida. E diante disso, o professor, o Jeremias Corrêa, até mandar um abraço pro nosso amigão, eu pago o professor de Karatê, a gente conseguiu o kimono, aquela roupa de Karatê, e ele faz o quê? Ele dá aula então para essas crianças e eles não pagam mensalidade. E daí acontece o quê? Tu valoriza o professor, que ganha pago, aí tu valoriza a comunidade, né, que tem uma ação social envolvente lá,
E as próprias crianças, né, que através da disciplina, através do karatê, da arte marcial, eles podem, então, fazer o esporte gratuitamente, porque hoje o karatê ele tá a média mensalidade de 100 a 120 reais. Sim, você tendo sim. 2 filhos, poxa, não é todos os Não. pais que conseguem pagar 250 reais para o seu filho treinar. certeza. E assim, então, é uma forma que a gente teve de valorizar a comunidade de Nova Estetim, e até fica o convite, então, para que você... Né, nada impede quem mora em Dalberge, outros bairros, de ir lá. Só que às sextas-feiras à noite, então, tem o Karatê gratuitamente. É um projeto que a gente está dando continuidade também esse ano. E a gente, então, estende o convite, né? E Tem um lugar lá para se inscrever? Tem um lugar lá para onde é que o as Jeremias crianças Correia, fazem? né, que é o professor, mas é sempre, então, lá na capela, né? Tem a quadra esportiva lá, tá. tem o tatame, Sim, né? As sim. crianças tiveram... A maioria já ganhou a sua roupa para Sim, treinar. sim. É bem bacana, vale a Pô, pena. legal, porque- legal. Isso aí. É isso aí. Mas então, mais alguma pergunta, Daniel? Mais uma colocação aí? Só assistindo. Só assistindo, é. Então, Saulo, cara, eu acho que as minhas questões, o que eu tinha pra colocar aqui e dizer pra você, até tirar minhas dúvidas, Claro. eu já tô bem sanado, já tô Sim. tranquilo. Saulo, eu só tenho a agradecer, cara, sinceramente mesmo, eu vim aceitar esse convite que eu vou ser bem sincero, às vezes a gente como começa um projeto, é difícil tu achar pessoas que queiram vir e colaborar e venham e queiram participar, por ser um projeto novo, né? Por ser um projeto novo. E, cara, desde a primeira vez que eu falei contigo, Saulo, vamos fazer? Cara, vamos fazer. Bora. Vamos fazer, bora, vamos fazer. Cara, só tenho a agradecer. Esse eu acho que é um dos primeiros de muitos papos que a gente vai bater. Claro. Vai ser eu creio que tu vai ser um dos nossos grandes representantes políticos aqui da nossa região, não tanto só da região, como aqui do nosso município. É um cara que está prestando um serviço excepcional também, tá? Tem que se deixar bem dito isso. Não é puxar saco, porque eu sou sincero, eu tô acompanhando. Toda segunda-feira eu tô na Câmara de Vereadores e fico lisonjeado que eu ouço que a tua menção, as coisas que você faz. Não só você, como tem outros. Eu não posso também apontar os outros, que nem o Aires Peterson, é um cara ótimo, excelente lá. A Moa luta muito pela Serra lá, pela Serra São Miguel. Sinceramente, eu nunca vi, tá? Eu nunca vi uma pessoa, ela chega, ela conversa, ela diz, gente, vamos pra cima. Ela mesmo diz, tem um grupo lá da Serra lá, que qualquer coisinha estão chamando. Esses dias um cara foi lá e soltou uma vaca e... quase matou o bicho, não sei o que ela reclamando lá dentro da sessão. Ela é incisiva e disse, pode pegar pra ti essa vaca e leva. Amor é excepcional também, é uma pessoa batalhadora, corre atrás também. Jorge Eli, o Fernando, não posso também mencionar o Chefa também, que é um cara que já tá há tempos lá, conhece muito. Eu até às vezes me questiono, tá? Às vezes também a pessoa que tá há muito tempo lá dentro, eu acho que tem que dar uma segurada, dar uma folgada, voltar a reavaliar o seu posicionamento, porque o mundo também gira fora. As pessoas falam, coisa e tal. Às vezes tu acha que tá fazendo um serviço legal, mas não tá. Né? Também tem isso. É tu não ficar dependente do cargo. Tu tem que ser... É o teu pensamento. É não ficar dependente do cargo. É trabalhar para si, trabalhar sem algum propósito futuro. Já tô trabalhando para me... Ser de novo lá na frente. Mas, claro, né, não vamos também... Cada um é o seu. Cada um faz o seu, cada um defende o seu. A Andenise, cara, todos. O Adolfo também, que já tá aí um par de mandato aí bem também. Lá nessa comunidade é muito bem forte também, né? O Fernando, eu já falei, não posso deixar de mencionar cada vereador que tá lá e que ajuda nós também, que com certeza estão nos acompanhando. Se não estão acompanhando, pelo menos vão depois assistir ali e vai ser legal aí. Fala, Daniel. Falou dela, ela tá por aqui. Parabéns, vereador Saulo e toda a equipe daqui da BAN. Deixo o meu sincero abraço fraterno a todos. Vamos juntos, podemos e somos fortes. Manda aí a vereadora Moa, tá ligadinha na transmissão. Olha, a vereadora Moa, eu disse. Guerreira, amor. Ela briga. Meu Deus do céu, não cabe a mulher brava assim não. A mulher, ela é brava. pulso firme. Pulso firme. Luta, batalha, briga lá pela sua exposição e pelo seu pensamento. E é isso que tem que ser. A Serra São Miguel nunca esteve tão bem representada. Tão bem representado. Eu falei isso, até comentei isso esses tempos. Quando eu não, vou ser bem sincero, eu não conhecia a Moa aí antes de nós transmitirmos, mas eu vi ela falando, nós conversando e coisa e tal, eu vi que ela tem uma posição bem forte, corre atrás, isso que é isso muito importante. Sal,
Vamos deixar aí as suas palavras finais aí para o pessoal ainda que está nos assistindo e dizer, só tenho a agradecer mesmo, cara, que ter aceitado esse convite aí. E vou dizer para vocês aqui que estão nos assistindo também, ainda que semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos ter o segundo podcast aí, vamos trazer uma surpresa legal aí, né? Mais uma pessoa conhecida dentro de Ibirama aí, que também trabalhou e batalhou bastante aí. Vou dizer para vocês, não é político, porque a gente quer intercalar. Vamos intercalar um dia uma semana político, outra semana outro. Vamos intercalar bastante para nós trazer. Mas vamos trazer todos os vereadores, com certeza, para vir dar sua explanação, vir dar a conversa aí. Saulo, deixa suas palavras aí pro pessoal. Então, fique à vontade. Kleber, agradecer a oportunidade ao amigo Daniel, aqui da BAN, né, que sempre faz então as transmissões. E deixar então um recado às pessoas que estão nos assistindo, que a gente sempre pode fazer o bem às pessoas. E daí as pessoas dizem, um serviço voluntário. Eu sempre digo assim, se você não tiver o seu tempo disponível para doar para uma entidade, alguma coisa, que faça a doação. Foi as voluntárias, por exemplo, do câncer lá, expor o trabalho delas. Você apadrinhar, por exemplo, na causa animal. Ou seja, existem tantas formas de você fazer o bem às pessoas, de você fazer isso e não esperar nada em troca. Que, consequentemente, um dia você vai receber, você vai colher e acontece o quê? Aquela gentileza, aquele bem que você faz, isso vai se disseminando, isso vai, então, se enraizando e, consequentemente, a gente vai ter uma comunidade melhor. Então, se você puder, tiver a oportunidade, contribua com o Corpo de Bombeiros, contribua com a PAI, mas sempre faça o bem. Procure sempre deixar palavras gentis às pessoas, né? Lute pelos seus ideais e assim, do que todas as pessoas então precisarem, né, da minha parte, eu estou à disposição, né, para representar tanto lá dentro da Câmara de Vereadores, tanto do trabalho do Corpo de Bombeiros, do presídio não, mas né, de todas as ações sociais que a gente promove, vocês podem contar comigo, porque eu sempre digo, servir ao próximo será sempre uma honra. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu, isso aí. Esse é o Saulo Eduardo Fonseca. Aí, é Saulo Eduardo Fonseca aí, ó. Só tenho a agradecer mesmo. E peço aí pra não... Eu sei que não é uma... É muito cedo pra se falar, né? Muito cedo pra se falar. Mas peço que não abandone os ibiramenses, que tu tá fazendo um serviço excepcional, tá? Tá fazendo um serviço excepcional. Claro que tu, é que nem você disse, que não tá fazendo já campanha pra próxima, mas, cara, o serviço que tu tá fazendo lá, quem nos acompanhar, vamos dizer, uma meia horinha, 40 minutos por sessão, vai ver a diferença que tá aquela Câmara de Vereadores, do jeito que tá indo muito bem. Eu reitero, né? Servir será sempre uma honra. Né? Com certeza. Fala aí, Daniel. Não vou deixar de terminar de mandar um abraço que entrou aqui dizendo parabéns pelo programa. O Cristiano Coelho, ele que era ex-presidente lá das PAD e também agora voluntário. Show de bola. Abraço. Cristiano Coelho aí. Beleza, Saulo? Muito obrigado. Tá, Saulo? Vamos trazer novamente, vamos ter aí, futuramente, vamos conversar mais um pouco. Acho que hoje foi de uma grandeza excepcional aqui, nossa conversa aqui. Trouxe muitos esclarecimentos, com certeza, né? Quem tinha dúvida de quem era o Saulo, hoje já conhece um pouquinho mais. Já conhece. Tá bom, Saulo? Saulo, muito obrigadão. Tamo junto aí. Pra próxima que precisar. E o podcast Fala Aí está acabando agora aí. Então não deixe de acompanhar nós aí nas redes sociais, no YouTube. Depois dessa gravação aqui vai ser lançado no YouTube, no canal Fala Aí. E também vai ficar gravado na página aqui da BAN. Fiquem ligados. Próxima quinta-feira teremos outros convidados aí, outro convidado que também vai dar uma grandeza aqui na nossa página, no nosso podcast. Muito obrigado aqui, quem fala é Kleber Menezes. Deixamos para a próxima. Um abraço, fique com Deus. Até mais. Valeu! Valeu!